Olá, de volta ao meu Gazine, que não deixa de ser uma espécie de fanzine de vídeo, videozine, porque eu pensei nisso melhor agora que estou fazendo esse vídeo. Porque nesse vídeo eu vou relatar sobre um fanzine que eu recebi e vou relatar também sobre um outro envelope que eu recebi, mas que não tem fanzines, que tem recortes de jornais sobre histórias em quadrinhos, que é uma espécie de parte de acervo de jornais ou hemeroteca, né? No caso do Valdir Ramos, que me remeteu isso. Depois eu explico mais. Eu vou primeiro falar do Antissocial, que é o fanzine do Francisco Filardi, e aí vocês vão entender essa concatenação que eu estou tentando montar aqui com essa visualização do que é um fanzine e por que o meu Gazine é uma espécie de fanzine também visual, audiovisual, né? Bom, vamos lá. O Antissocial é um fanzine que eu venho recebendo vez ou outra. Aliás, eu tenho recebido todos os últimos números. Esse é o de fevereiro de 2023, do Francisco Filardi. É um fanzine geralmente de 8 páginas, né? Formato A5, folha de sulfite dobrada em 2. E traz textos, trechos, resenhas de livros, de temas que interessam ao autor. Num dos anteriores, que inclusive também fez parte da exposição internacional de fanzines do Ciberpagelanças, ocorrida em 2022, em Goiânia, um deles tem a ver com um tema que discorre sobre tecnologia, discos, gravação de LPs, CDs. Eu estou tentando me lembrar aqui vagamente, mas tem um pouco desse histórico, né? Tem um pouco desse conhecimento. E nesse aqui é outra coisa, é interessante que os temas variam. É um fanzine típico, né? Ele traz aqui uma abordagem sobre um personagem brasileiro que foi ao ar na TV Globo na época do governo do Itamar Franco, que era uma sátira, o Brasilino Roxo, do ator Bem-vindo Siqueira, né? E aí comenta-se aqui qual foi a criação do ator, né? Que o visual era para se assemelhar com o do personagem Menino Maluquinho do Ziraldo. Fala-se também que a Globo acabou mudando o nome do personagem de Patriota, que era Patriota, Brasilino Patriota, né? Era isso. Para Roxo. Tem a ver com aquilo roxo, né? Naquela frase do presidente impeachmentado, o Fernando Collor, que foi daí que depois entrou o Itamar para substituí-lo, né? Foi na temporada de 1992-93, né? Fala de corrupção. É uma espécie de personagem amalucado, fanatizado pelo país, mas de uma forma amalucada, né? É isso, um personagem que seria uma sátira, né? A quem, enfim, tá com a mente turva, que é meio louca, como um menino maluquinho, mas um adulto, né? Não um menino maluquinho, personagem de quadrinhos para infantil. E o próprio ator, eu fui pesquisar, o próprio ator, criador do personagem, ele conta, eu vou deixar o link depois, ele narra. Amigos, muita gente. Ele narra o processo criativo, na verdade ele narra a criação, tem um pouco a ver com os quadrinhos. Claro, o Menino Maluquinho, mas não nessa abordagem que eu quero dizer para vocês. A crítica que ele está fazendo, depois eu vou deixar o link para vocês assistirem. A crítica que ele está fazendo é a seguinte: ele conta por que ele criou o personagem, nesse vídeo que eu vou deixar a descrição, o link depois. Ele conta que a Globo, como ele era ator, a Globo não deixou ele manter o personagem do jeito que era, alterou muita coisa, justamente para o personagem pertencer à Globo. Mudou até os roteiros, etc. E muita coisa que ele não gostava acabou aparecendo. Muito similar aos personagens de quadrinhos de indústria, nos quadrinhos comerciais, não autorais, né? Então você cria um personagem, por exemplo, a Marvel. Um dos autores cria um personagem, a Marvel abarca esse personagem e transforma para ela, né? Atualmente eu acho que as coisas estão diferentes, desde que houve a Image, mudanças mudanças, eu acho que mudanças com relação a essas questões autorais, né? Nas editoras de quadrinhos. Mas eu não sei se mudou muito, eu não conheço muito sobre isso lá. Eu sei que
que o Nova, por exemplo, o personagem super-herói, foi criado num fanzine. E aí a editora pediu para o autor alterar algumas coisas, algumas configurações da roupa dele, do roteiro, para que pudesse ser utilizada pela Marvel. Eu não sei se ele ganhou como autor ou se ficou sendo da editora. Isso aí pesquisem depois. Mas a crítica aqui que ele faz é a seguinte: a autoria era dele, do personagem, do autor, do ator. O personagem era dele e acabou sendo apropriada pela Globo. Tem um resumo aqui bem explicado sobre isso, mas o vídeo complementa, né? O vídeo que eu achei depois na internet. E aí, o Francisco Filardi também pega outros temas, como, por exemplo, o livro de Dante Alighieri, a Divina Comédia, fala um pouco sobre isso. E depois fala sobre uma autora africana, eu acho que é nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, que é essa aqui, que lançou um livro e que foi entrevistada também, apareceu no programa do TED Talks, né, falando sobre temas pertinentes ao livro dela, que tem a ver com questão de estereótipos, de história, tem a ver com a dignidade humana, então tem a ver com essa questão, obviamente, de racismo, etc. Então tem uma entrevista aqui, uma fala com ela, né? Então, bem interessante aqui. E aqui tem no finalzinho, na última página, a capa do livro dela, né? Então é um fanzine que traz resenhas contextualizadas, nacionais, abordando questões do Brasil e questões internacionais com relação à área cultural. Isso é muito importante. Parabéns ao Francisco Filardi. O Antissocial é um fanzine típico que merece continuar. E aí eu recebi o Valdir Ramos, que é da área underground também, tem o fanzine... Também o fanzine dele, o cartazete do fanzine dele, eu esqueci o nome do fanzine agora, Teve um dos fanzines dele também, que esteve na Exposição Internacional de Fanzines, do Ciberpagelanças, né? E aí ele me enviou esse envelopão, tem até um disco aqui, né, desenhado, colado, com uma carta. Ele já havia me contactado se eu queria esse acervo da hemeroteca, né, de quadrinhos, de jornais. Ele tem duas partes, ele me mandou uma, a segunda ainda estou vendo o que eu faço. Ele me mandou também o livro do Eduardo Ack, Os Povos Nativos, mas eu já tinha esse livro, ele não sabia. De toda maneira, esse outro exemplar eu vou depois ceder para alguém ou para a biblioteca, vou ver ainda. É bem interessante. Eu já falei, tem dos meus vídeos gazines, eu falo sobre isso, né? E ele me mandou esse pacotão aqui de jornais, né? Esses jornais não era só ele que guardava. Eu tenho uma hemeroteca, ou o que sobrou dela. Na década de 80 para 90, quando eu fazia faculdade, licenciatura de Educação Artística, eu fazia a licenciatura de Educação Artística na FAP em São Paulo, naquela época, década de 80 para 90, comecei a comprar jornal, na verdade uma vez por semana, que era um jornal específico mais barato. O jornal da Folha da Tarde. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, FT. Porque nas sextas-feiras trazia uma matéria semanalmente sobre quadrinhos, escrita geralmente pelo Franco de Rosa. Tá aqui o nome dele, inclusive. Franco de Rosa, né? O editor de quadrinhos, quadrinista. Então, essa matéria era muito interessante. Naquela época, vocês têm que lembrar que computador e internet era algo que não existia para nós, meros mortais humanos, né? Existia, obviamente, para empresas, para a NASA, para órgãos do Exército, enfim, militares, tal, computadores grandes, IBM, etc. Mas os computadores caseiros eram mais raros, né? Internet nem estava à vista ainda. Eu fiz alguns trabalhos meus escritos à mão, e o último relatório que eu fiz na faculdade, em 1992, batido à máquina também, na máquina de escrever. Bem, então voltando a essa questão, como não havia, nós buscávamos informações em divulgação de fanzines e também de jornais. Então os jornais começaram a trazer a importância dos quadrinhos, né? Então, alguns deles, como a Folha da Tarde, que era semanal sexta-feira, e outros como a Folha de São Paulo,
Jornal da Tarde, o Estadão, traziam também. Esses eu já não comprava, era mais raro. Mas quando eu ia a algum local, uma biblioteca, eu buscava, ou se eu fosse na casa de parentes que assinavam, eu ficava com a parte que falava de quadrinhos, ou quando eu sabia que ia sair, ou que saiu algo sobre quadrinhos, que não era todo dia, obviamente, eu até buscava comprar vez ou outra. E aí eu fui fazendo minha hemeroteca também, que era bem grande. Porém, no ano de 2010, eu descobri que eu tenho um cômodo aqui no apartamento, que eu descobri que tinha um cupinzeiro. Ele cresceu numa parte da hemeroteca embaixo de uma mesa dentro desse cômodo. Desmontei, destruí o cupinzeiro, ele estava até comendo uma parte do concreto da parede, né? E aí, mais da metade da minha hemeroteca se foi. Depois eu debelei no mesmo dia o cupinzeiro, consegui debelar com querosene, coloquei um plástico depois envolvendo e dias depois vi que não havia mais nada. Porém, sobrou menos de 1/3 da minha hemeroteca, né? Eu ainda tenho um pouco lá. Mas eu achei muito interessante ele me enviar, porque muitos recortes desses, alguns desses eu tenho, outros não. E também fui revendo algumas matérias que eram importantes, né? Algumas que têm a ver, por exemplo, essa matéria aqui de 2007, Brasileiro ilustra HQ de líder de banda emo. Os emo não existem mais, né? Que eu saiba, né? Quadrinista, trabalho de Gabriel Bá e Fábio Munz, dos irmãos gêmeos, que publicavam inicialmente em fanzine, né? Os 10 pãezinhos, depois se tornaram profissionais aí nos quadrinhos, etc. Então tem essas matérias, tem também sobre Bill Sienkiewicz, né? Ou Bill Sienkiewicz, né? que trouxe uma renovação nos quadrinhos norte-americanos. Um pouco também sobre o hate, a cultura do ódio, isso em 1997 já. Então os jornais aqui variam da década de 80 para 90. Aquele da Folha da Tarde lá tem a data de 89, que é esse aqui, né? E esse já é de 90 e pouco. Um pouco sobre Neil Gaiman. E por aí vai, né? Quer dizer, os recortes de jornais. O curioso, por exemplo, esse aqui do Jornal da Tarde, que não existe mais, a coluna da Rosane Pavan falando sobre quadrinhos. E aí todos os recortes têm esse símbolo, esse carimbo do... Nossa, me está dando branco, está dando uns brancos aqui hoje. Valdir Ramos, do Valdir. Tá? Desculpem, é a canseira. Mas está aqui um carimbo, ele carimbava todos os jornais, achei muito curioso isso, né? Esse carimbo dele aqui, simbólico, esse desenho. Bem, então, mas o que eu gostei muito, porque esses jornais, o da Folha da Tarde, tem alguns com recortes aqui que ele acabou te retirando, mas ele pediu até desculpa na carta, mas não tem problema. Eu que perdi uma boa parte aqui da minha hemeroteca com os cupins, isso aqui é o de menos. E aqui, por exemplo, fala da Gibiteca de Enfield, São Paulo, que era na Sena Madureira, na rua Sena Madureira. Então, tem muita coisa interessante nesse material aqui que eu recebi nessa hemeroteca, né? Então é bacana que as pessoas, né, colecionam ou para pesquisa até. Então ele me enviou, se comunicou comigo, de certo ele sabe que além de autor eu sou pesquisador e me perguntou, eu achei interessante receber esse material. Se vai ficar comigo agora ou se depois eu vou disponibilizar para alguma gibiteca ou fanzinoteca, vou ver, é possível também, ainda verei. Né? Mas eu tenho ainda uma parte aqui comigo, como eu falei, que não serviu de alimento para os cupins. A importância histórica. Então, hemeroteca, jornais, falar um pouco disso rapidamente. Esse material a gente pode pensar, posso manter hoje em dia, não posso? A gibiteca, uma biblioteca, vai manter como uma hemeroteca? Não sei realmente. É um material físico, ele vai ser digitalizado. Se ele for digitalizado, ok. Aí pode-se depois excluí-lo, né? Reciclá-lo. Mas enquanto isso não ocorre, é muito importante, penso eu, ter, porque tem muito registro ali de fatos interessantes, como eu narrei, né? Como eu falei, para nós, isso é importante falar também, na década de 80 para 90, era um marco. Semanalmente, toda sexta nesse período final da década de 80,
eu saber que no jornal Folha da Tarde tinha uma coluna de uma página inteira sobre quadrinhos com vários assuntos e temas. Era muito interessante, nos deixava com vontade de, a cada sexta-feira, ir à banca e comprar, né? Mais ou menos o que aparenta ser hoje o Google, né? Na internet, você vai lá e abre abas e vai pesquisando e vai vendo. Tudo isso que vocês têm, que a juventude tem naturalmente no Google, na internet, é uma espécie de transposição digital daquilo que existia físico, né? Então a gente tinha essa vontade, era instigado, gostava de receber essas informações ou de saber que as teria por exemplo, toda sexta-feira eu a teria num jornal. E o jornal não era caro, né? Então a gente dava para comprar um jornal semanalmente. Ainda mais a Folha da Tarde, que era um jornal mais fininho. E hoje em dia isso não precisa mais, não existe mais. Você tem a transposição no digital, todas as informações estão na internet. E também o valor e a informação sobre quadrinhos é muito maior, há muitos colunistas sobre quadrinhos, há muito mais do que havia antigamente. E anteriormente as colunas de quadrinhos eram mais raras nos jornais, porque o quadrinho estava começando a ser valorizado no nosso país, então alguns colunistas, como Franco de Rosa, faziam essa força de ter a sua coluna, e o jornal aceitava, isso que era muito bom, né? Então, essa pós-finalização aqui era importante de eu falar também. É isso, vamos refletir sobre essas questões. E, claro, agradeço a ambos, ao Francisco Filardi pelo fanzine Antissocial e ao Valdir Ramos pela parte do acervo da hemeroteca que ele gentilmente me enviou. Grande abraço a vocês também. Bom, é isso. Então eu queria falar desses dois fanzines nesse meu vídeo, porque no vídeo seguinte eu vou falar de um evento que ocorreu recentemente também. Até o próximo Gazine.